nossa paraxá nos conta sobre um acontecimento muito desagradável com o nosso povo no deserto, que aconteceu com a Miriam, com a Miriam, a profetisa, a irmã mais velha de Moshe Rabbeinu. O histórico de Miriam é muito bonito. Numa certa época antes de Moshe nascer, o pai de Miriam se separou da mãe dela. E naquela época o Paró tinha decretado em jogar as crianças no rio Nilo. Era uma época muito difícil, assim. Uma pessoa normal nem iria querer ter um filho numa época dessas, que Deus me livre, a criança iria nascer e ser jogado no rio Nilo. Miriam, ela discutiu com o pai. Ela falou para ele: você é pior do que o faraó. O faraó decretou sobre os meninos, para jogar os meninos no rio, e você está decretando sobre as meninas também. Na hora que você se separa da mamãe, aí não vai nascer nem filhas. Então ela conseguiu resolver, conseguiu fazer com que ele concordasse em ficar com a mulher de novo. E o fruto dessa conciliação foi o nascimento do próprio Moshe Rabbeinu. Quer dizer, Moshe nasceu por meio da intermediação de Miriam em relação ao pai dela, para o pai dela dormir com a mãe dela. Vamos dizer no português claro. Aí agora Miriam se encontra num caso absurdo que lembra muito aquele caso que antecedeu o nascimento de Moshe. Eldad e Medad profetizam no acampamento, e a Tzipora, a esposa de Moshe, ela fala: agora coitadas das esposas deles, coitadas daquelas mulheres que não vão mais ter o marido presente, o marido não vai mais dormir com elas. Na hora que Miriam ouve isso traz ela à época antiga. Tipo, ela se lembra do pai e da mãe, que se ela não fizesse se ela não conversasse com o pai, o Moshe nem teria nascido. E como o próprio Moshe agora pode ser um mau exemplo, na opinião dela, para fazer com que, Deus me livre, outras pessoas se comportem da maneira errada, Deus me livre, na opinião dela. Ou seja, assim, pela Torá, está escrito em relação ao primeiro homem que Vedavak Bestó, ele vai se colar na sua esposa. Ou seja, assim, o marido e a mulher, eles são obrigados pela Torá a se relacionar, e nessa relação não pode ter roupa nenhuma. Tem que ter lençol por cima, mas não pode ter roupa nenhuma entre os dois. Quer dizer, os dois têm que estar colados. Então isso é um mandamento da Torá. Pela Torá, quando a pessoa se casa, é escrito uma ketubá. Se Deus me livre, o marido não quer dormir com a mulher, ela tem direito a divórcio e ganha a ketubá. Se ela não quer dormir com o marido, ele tem direito a divórcio sem dar para ela a ketubá. Mas não existe um caso assim de marido e mulher viverem como irmão e irmã, como mãe e filho, ou pai e filha. Pela Torá é proibido. Quer dizer, a gente é obrigado a ter uma relação com a esposa é obrigada a ter uma relação com o marido. Até o ponto que os nossos sábios, eles fazem até uma tabela, de acordo com cada profissão, quantas vezes por semana, ou mais de uma semana, a pessoa é obrigada a ter uma relação com a esposa. Então Miriam, ela está apoiada aqui. Ela está expressando um sofrimento. Ela está dizendo o seguinte: ela é uma profetisa. O Aaron, o irmão dela, é um tzadik que não existe igual. E os dois, eles cumprem o que está escrito na Torá. Eles têm uma vida familiar normal. Eles têm relação
marido tem relação, o Arão tinha relação com a mulher dele, a Miriam tinha relação com o marido dela, e eles são um exemplo para o povo. Agora, como pode ser que Tzipora, na hora que ela deixa vazar uma informação dessas, que o marido, a partir entre 80 anos e 120, ela não está falando que quando ele tinha 20 anos isso aconteceu. A partir da hora que ele se tornou um profeta, vamos dizer oficialmente, que ele se torna o líder do nosso povo, Moshe Rabbeinu tirou o povo de Israel, do Egito com 80 anos. E os 40 anos do deserto, que a Tzipora está falando sobre essa época, é desde que Moshe tinha 80 anos até ele fazer 120. Quer dizer, ela não perdeu nada. O que ela estava com medo é que, a exemplo de Moshe, esses profetas que são muito mais jovens, eles vão, Deus me livre, vão deixar de dormir com as esposas, porque eles podem dizer assim: olha, Moshe também não dorme com a Tzipora, então o certo é, quanto menos você dorme com a mulher, mais santidade você tem. Que é o contrário. Quanto mais você cumpre os mandamentos da Torá, e dormir com a esposa é um dos mandamentos da Torá, quanto mais você cumpre os mandamentos da Torá, mais santidade você tem. E agora eles iriam aprender a lahá errado, eles iriam dizer que por meio de não cumprir um mandamento da Torá, por meio de não dormir com a esposa, eles iriam ter mais santidade. Ao contrário, iriam ter menos santidade. Porque, Deus me livre, marido e mulher não dormirem juntos já escorrega para a idolatria. Já entra em assunto de cristianismo e de padres e freiras, com as suas origens mitológicas de não sei de onde, não entra assim, não perco tempo estudando mitologia, né? Mas no judaísmo, desde Adão e Eva, incluindo depois da saída da Arca de Noé, principalmente depois do recebimento da Torá, marido e mulher são obrigados a dormir juntos. É uma obrigação. Você é obrigado a comer kasher, você é obrigado a guardar Shabbat, você é obrigado a dormir com a esposa é obrigada a dormir com o marido. Então, Miriam resolveu agora publicar esse assunto da seguinte maneira: que isso que os jovens profetas podem aprender errado de Moshe e achar que eles conseguiriam ter mais santidade se afastando da mulher, isso é um erro. Só que o foco dela não foi, o foco dela é assim, o que ela falou é uma coisa certa. Você tem que aprender com o Rebbe assuntos do Rebbe adequados ao seu nível. Então, agora, contar para vocês assim entre nós, né, uma história. Eu cheguei no Rebbe, era Tafshin Mem Aleph, 1981, eu estava no Rebbe. E aí eu entrei no Summit, na sinagoga tinha milhares de pessoas. E todo mundo estava com o sapato direito cortado atrás, do lado do calcanhar. Atrás do calcanhar. Aí eu achei que isso era moda na América. Você comprar um sapato, recortar a parte de trás e colocar. Esses americanos são muito estranhos, né? Eles compram um sapato novo para Shabbat, eles recortam a parte de trás do calcanhar. E que moda estranha. Hoje em dia as meninas vão com a calça rasgada no joelho, né? Então eu pensei que antigamente, em 1981, lá nos Estados Unidos, todo mundo cortava o calcanhar do sapato, comprava um sapato novo e cortava o calcanhar. Até que eu descobri que o Rebbe tinha passado por um tratamento que o médico pediu para cortar a parte de trás do calcanhar do sapato do Rebbe. E aí todo mundo viu que o Rebbe entrou com o sapato cortado, todo mundo cortou. Quer dizer, é um erro, um absurdo. Quer dizer, o Rebbe precisava disso porque ele estava com problema no pé. Mas você não está com problema no pé, então você não precisa disso. Então esse que é o erro de todo mundo. Então, se esses jovens profetas
eles, com certeza, eles sabiam que olha, Moshe Rabbeinu estava lá 40 dias e 40 noites sem comer. Então, com certeza, eles achavam que quanto menos eles comiam, eles teriam mais santidade. Moshe Rabbeinu estava ocupado com Deus, não tinha tempo de dormir com a mulher, então eles achavam que eles não dormindo com a mulher, eles teriam mais santidade. Então eles estariam errando, copiando de Moshe as coisas específicas que só Moshe deveria fazer de acordo com o nível espiritual dele, que era o mundo de Atzilut. E também em relação a Tzipora, Moshe só parou de se relacionar a ela com 80 anos, quer dizer, não é que ela perdeu alguma coisa na vida dela. E qual era o motivo? Que a revelação divina poderia acontecer a cada instante, e ele estava de prontidão para receber imediatamente um novo mandamento divino, quer dizer, uma época que exigia dele, somente, pessoalmente, dele, esse tipo de comportamento, e também foi exigido isso dele só depois dos 80 anos. Então ninguém poderia estudar dele isso, e se alguém fizesse isso, realmente estaria errado. Esse era o ponto de vista de Miriam, que as pessoas não deveriam aprender de Moshe esse comportamento errado, porque se um jovem lá de 30 anos não quisesse dormir com a mulher, ele falasse que o motivo é que ele quer ser como Moshe Rabbeinu, isso seria, Deus me livre, um Hilul Hashem. Então, o motivo dela estava certo. Como ela deveria explicar isso? Ela deveria reunir as mulheres, como ela reuniu na época da saída do Egito, depois que cruzaram o Mar Vermelho, ela reuniu as mulheres, fez uma Efebrengen, tocaram tambores e dançaram e fizeram lá uma festa das mulheres. Ela deveria reunir as mulheres e publicar e falar o seguinte: olha, minha gente, Moshe Rabbeinu, o comportamento dele é um comportamento específico dele, personalizado dele. A gente não tem como nós nos comportarmos como ele. A gente tem que aprender do que ele está falando para a gente, mas a gente não tem que copiar o comportamento dele. Ninguém vai subir no Monte Sinai e ficar 40 dias e 40 noites sem comer, porque ele faz isso e volta com mais saúde do que ele subiu. E se a gente fizer isso, a gente morre. Então, se ele não tem como dormir com a esposa, para ele é uma mitzvah. Se a gente fizer igual, para nós vai ser uma verá. Ela deveria ter feito isso dessa forma, como Deus falou no fim, que Moshe, o nível de profecia dele é diferente do nível de profecia de todos os outros profetas. Mas de que jeito ela falou? Ela se expressou da mesma maneira que ela tinha se expressado com o pai dela no passado. No passado ela falou para o pai dela: você é pior do que o faraó. Você é pior do que o faraó. O faraó decretou matar os meninos, e você, por causa de você, não vão nascer meninos também, porque todo mundo vai aprender com o seu exemplo, e todo mundo vai separar a mulher, e nenhuma menina mais vai nascer. Se nascer um menino, os egípcios vão matar, então não adianta nascer menino. Mas se nascer uma menina, agora também não vai nascer, porque você é o exemplo do povo, você é o líder do povo. O pai de Miriam, o Amram, o pai de Moshe e Miriam, ele era o líder do povo de Israel. E a Miriam falou: agora que você vai dar esse mau exemplo, todo mundo vai fazer igual, e Deus me livre, ninguém mais vai nascer. Então, o mesmo método que funcionou com Amram, que realmente na época era uma opinião particular do Amram, Deus não tinha falado para ele, e ele fez um erro de avaliação, ele avaliou a situação errado. Ela avaliou certo, ela deu uma bronca nele, porque era o único jeito lá de resolver o problema. É uma bronca Lechem Shamayim. E deu certo, quer dizer, ele aceitou a opinião dela, e deu certo, porque era uma coisa dele, era um erro de avaliação dele. Agora ela usou o mesmo método com o maior tzadik do mundo. Ela ainda está vendo ele como se ele fosse o irmãozinho pequeno dela, que ela está lá com a cestinha no Rio Nilos, ele está dentro da cestinha berrando, e a filha do faraó chega e pega ele do Rio Nilos
E a Miriam fala para ela: eu te encontro uma mulher judia para dar de mamar para ele. A filha do faraó fica super feliz, e a Miriam vai lá e chama a mãe para cuidar do filho, com soldados egípcios tomando conta na porta, com o patrocínio do governo egípcio que está matando todos os nenês. Então Miriam, ela se sentiu, ela é responsável por essa criança pequena que é Moshe. Ela esqueceu de Deus. Deus saiu da história. Agora nós chegamos num pequeno detalhe. Pequeno detalhe esse. No caso do pai dela, realmente não tinha Deus na história. O pai tinha tomado uma própria decisão de não ter mais relação com a mãe. O povo seguiu o exemplo porque não está sabendo. O líder fez assim, todo mundo vê que se ele faz assim é uma coisa certa. Então todo mundo iria fazer igual. Agora, no caso de Moshe, tinha Deus na história, não foi uma opinião de Moshe. Deus se revelava para ele em horários não convencionais, por motivos divinos. E na hora que Deus se revelava, ele era obrigado a estar puro naquela hora, para receber a revelação divina, para trazer um novo mandamento para o mundo. Então, o erro dela foi esse. Quer dizer, ela achou que está acontecendo aqui um problema familiar, e a família é o marido e a mulher. Ela esqueceu que família é Deus, marido e mulher. Ou seja, assim, o homem faz a parte dele, a mulher faz a parte dela, Deus coloca a alma na criança. Família é 3, família não é 2. Família é, em primeiro lugar, a Kadosh Baruch Hu. Tem o marido, tem a mulher, tem Deus. Ela imaginou que nessa família de Moshe, tinha Tzipora, e ela esqueceu de Deus. Aí ela falou um monte, ela falou: eu também sou profetisa, e o Aaron também é profeta, e a gente eu dormo com meu marido, e como pode ser que ele está dando esse mau exemplo agora, ele não está dormindo com a mulher, e agora esses jovens profetas vão fazer tudo o que ele faz. Ela falou um monte, mas ela esqueceu disso, que isso não era uma opinião dele, porque ela falou que ela é uma profetisa e ela dorme com o marido. Então ela está imaginando que ele também é um profeta, ele pode dormir com a mulher, é permitido, como é permitido, é uma mitzvah, desculpa, não é só que é permitido, é cumprir um mandamento divino de primeira categoria. E ela esqueceu disso, que o caso dele é superior ao caso dela. Quando você está falando sobre revelação divina, quando você está falando sobre uma pessoa que sobe no Monte Sinai 40 dias e 40 noites, ele não come. A Miriam poderia fazer isso? Não. Se ela subisse no Monte Sinai e não comesse 40 dias e 40 noites, quer dizer, 40 dias e 24 horas, aí ela teria falecido. Então ela não tem como ela se comparar ao nível espiritual de Moshe. E ela se comparou, e ela deu bronca, e ela se sentiu a irmã mais velha, que ela é a grande profetisa, e o irmão mais novo, que com certeza ele também é um profeta, mas ela é mais velha. Então ele está se comportando errado. Ela achou que isso era da cabeça dele. Moshe, o mais humilde de todos os homens, com certeza ele não foi bater boca com ela. Moshe não. Ela falou, está falando o que Moshe vai fazer. A mulher, por um lado, a mulher tá pegando no pé dele. Agora a irmã também se envolve no assunto. Na hora que a gente envolve a Tzipora, ela falou, ela está com dó desses jovens casais aí, que o marido ficou um profeta e não vai mais dormir com a mulher, vai aprender de Moshe a se comportar errado. A Miriam se meteu no assunto que ela avaliou errado. Aí a gente vai ver o que aconteceu no final da história, né? A Tzipora, ela se expressou, ela não falou nada de Moshe Rabbeinu. Ela falou, agora esses jovens profetas, coitados das mulheres. O que Tzipora falou de Moshe? Não falou Moshe está errado, eu acho que Moshe está errado, eu acho que Moshe não devia fazer isso, eu acho que Moshe, meu marido devia sim dormir comigo. Então Tzipora não falou nada de Moshe. Ela só falou
dessas jovens mulheres, coitadas, que elas vão sofrer, porque os maridos vão aprender errado. Então, qual que seria a solução para o negócio da Tzipora? Depois que ela falou isso, aí Moshe Rabbeinu deveria reunir esses jovens profetas, vamos dizer assim, solução assim, conselhos do Rebbe Avram, reunir esses jovens profetas e falar para eles: olha, vocês conseguem subir no Monte Sinai e ficar lá sem comer 40 dias e 40 noites? Não. Então também, as outras coisas que eu faço, também, por favor, deixa eu fazer sozinho, que também para vocês, para mim é uma mitzvah, para vocês é uma haverá, para vocês é uma transgressão à Torá. Para mim é um mandamento divino, para mim Deus está vendo isso com bons olhos, para vocês vai ser uma coisa errada. Então Moshe Rabbeinu talvez fosse fazer isso mais futuramente, se não tivesse chegado a essa catástrofe, que na hora que a Miriam se expressou assim, dessa maneira, tipo que, olha, eu também sou profetisa, e eu durmo com meu marido, e ele, como pode ser que ele é um profeta, ele não dorme com a mulher? Ela está dizendo: Moshe está se comportando errado, e ela está dizendo: olha, tudo isso ele está fazendo errado por estar errado mesmo. Então ela está dizendo assim que o nível dele realmente não chega ao nível dela. Ela é uma profetisa e ela não erra em relação à família, e ele é um profeta e ele erra em relação à família. Quer dizer, Deus me livre, se Deus não fizesse nada nessa hora, todo mundo iria falar: olha, tudo que Moshe falou, sendo que ele acerta e erra, então pode ser que certas coisas ele falou certo e certas coisas ele falou errado. É diferente de Miriam, que tudo que ela falou está certo. Então Deus era obrigado a se manifestar. Nesse caso, não tinha outro jeito. Aí acontece lá a revelação divina, e essa revelação divina acontece pegadinha, para mostrar que Moshe, coitado, ele é a vítima aqui na história. Deus me livre, e a Miriam, o que ela está fazendo, pode destruir toda a estrutura do nosso povo. Ela quer fazer uma coisa boa, mas ela está destruindo, porque agora as pessoas vão falar: olha, a partir de agora, tudo que Moshe falou, vamos fazer uma revisão. Talvez tenha coisas que ele falou certo, tem coisas que ele falou errado. Então Hashem era obrigado a se rebelar, e se rebelou de uma maneira muito adequada para essa situação. Kadosh Baruch Hu se rebela repentinamente, como ele se rebelava sempre para Moshe Rabbeinu, e por isso que ele tinha que estar puro. E se rebela, nesse caso, Deus se rebelou para os três, que a revelação divina ela é personalizada. Quando Deus está se revelando para Moshe, pode ser que outra pessoa não está nem sabendo disso, mas nesse caso foi uma reunião de cúpula, que Deus se revela para os três ao mesmo tempo. E Moshe Rabbeinu está puro, está pronto já para receber essa revelação. E Miriam e Aaron têm que correr para o Mikveh. E depois, Kadosh Baruch Hu tem que consertar o erro que ela fez. Que ela deu a entender que Moshe, ele de vez em quando acerta e de vez em quando erra. Então, aí Deus tinha que deixar claro que Moshe é o maior de todos os profetas, tudo que ele falou está certo. E tinha que deixar claro também como vocês podem dizer uma coisa dessas sobre Moshe. Quem são vocês para dar opinião sobre ele? Ah, tá bom que no passado você era a irmã mais velha e ele era um neném recém-nascido. Mas ele te ultrapassou, acabou, você não tem mais que dar opinião sobre ele. Então, Deus é obrigado a fazer isso para consertar o estrago que ela fez. Porque se Deus não se rebelasse naquela hora para consertar esse estrago, Deus me lembrei, tudo que foi revelado para Moshe estaria em xeque, estaria em quarentena, vamos dizer assim. Então depois, a Kadosh Baruch Hu, para dar uma ênfase que realmente tudo que a Miriam falou estava errado,
e que o que ela falou não só que prejudicou Moshe de uma maneira explícita, é tipo, vamos dizer assim, isso é o verdadeiro Lashon Hara. Que na hora que você fala sobre uma pessoa que ele não sabe o que ele está falando, que ele tá errando, e aí você desperta que outras coisas que ele falou também tem que ser revisadas, porque talvez das outras coisas ele também errou e você não percebeu. Você está descredibilizando essa pessoa, ou seja, você está tirando o crédito que essa pessoa tinha. Então, vamos dizer assim, tem um motorista de Uber, falando sobre motorista hoje, agora que a gente está dirigindo. Tenho um grande amigo, o marido de uma diretora nossa, da nossa ONG, que ele é um motorista de Uber. Então imagina se alguém fala sobre ele que de vez em quando ele acerta o caminho, de vez em quando ele erra o caminho. Se alguém fala isso, aí quem vai pegar esse Uber na próxima vez? Quem vai confiar nele na próxima vez? Ele vai perder emprego. Então, falar uma coisa dessa sobre um motorista de Uber é uma Lashon Hara, porque você está tirando a credibilidade dele, e na hora que você tira a credibilidade dele, as pessoas já não vão mais levar o que ele está falando em conta. Então, por isso que o que Miriam falou foi chamado de Lashon Hara, que esse é o próprio Lashon Hara da Torá. Você tirar a credibilidade da pessoa. Você falar, olha, essa pessoa está fazendo coisa errada, então você não pode aprender disso, porque você não pode aprender mais nada dele, porque qualquer coisa que ele está falando pode ser que está errado. E no caso de Moshe Rabbeinu, para Deus consertar isso, o estrago que ela fez, ou seja, quando a pessoa faz tchuvá, não é o suficiente só a tchuvá que ela faz, tem que pedir ajuda de Deus para consertar o estrago que ela causou da transgressão que ela transgrediu. Então nesse caso Deus fez um milagre, ela ficou metzorat. Como eu falei para vocês, as primeiras traduções da Torá, elas eram de cristãos extremistas, tipo inquisitores e cruzados, e somente depois da Segunda Guerra Mundial que começaram a aparecer as traduções judaicas da Torá. As traduções antigas para alemão, para português, mesmo aquelas que entraram na cultura do nosso povo, elas eram Antigo Testamento traduzido por cristãos que muitas vezes eram cristãos extremistas, assim, verdadeiros assassinos, cruzados, inquisitores. Então, o principal problema deles é que eles nunca viram judeu na vida. Quer dizer que a maioria desses tradutores, eles nunca tiveram contato com judeus, ou porque eles tinham matado judeus, ou porque já a geração anterior a eles já tinha matado judeus, expulso judeus, eles não tinham judeus para conversar. Então tudo que eles traduziram da Torá, eles traduziram da cabeça deles. Eles viram que nesse caso está escrito que Miriam, ela ficou metzorat kashelek, ela ficou metzorat, então eles não sabem que palavra é essa, como neve, e teve que ser separada do povo uma semana. Então eles compararam com o que eles tinham lá de doenças da época, e tinha uma doença que a pessoa ficava branco como neve e tinha que ficar separado uma semana, que era a lepra. Então eles falaram, olha o que Deus fez, Deus castigou, porque eles gostam disso no cristianismo, esse assunto assim, eles dão muito ênfase que Deus castigou, e Deus castigou, Deus para eles é a maior, Deus me livre, Deus para eles é um Deus me livre para a gente. Mas aí eles falaram, olha, tá vendo, o castigo de Deus deu uma doença para ela, ficou com lepra. Isso é um erro de tradução, e combina com a cabeça deles, assim, esse tipo de erro de tradução. Tipo, eles acham que Deus é ruim, e Deus castigou, Deus deu doença, e por isso ela teve que ser separada do povo para não contagiar ninguém. Mas na verdade não é nada disso.
A Nega Tzarat é uma manifestação divina. E é uma manifestação divina para essa pessoa que ele fala Lashon Hara, que ele está separando entre marido e mulher, ele está separando entre um amigo e outro, aí ele precisa ser separado do nosso povo por algum tempo, até ele fazer tshuva. Então, no caso de Miriam, Deus fez isso não para castigar ela, Deus me livre, mas para mostrar para o povo que olha, o que ela falou era uma Lashon Hara, o que ela falou é uma difamação. Vocês não precisam levar em conta o que ela falou, desde a saída do Egito até aqui. Moshe Rabbeinu, ele é o meu fiel, o meu não sei, para traduzir para português tudo, mas Moshe Rabbeinu é o tzadikador. Ele é o tzadik da geração, não tem como contestar nada do que ele falou, tudo que ele falou está certo, e a prova disso, olha que ela teve que esperar uma semana lá passar essa tzarat, e o povo de Israel esperou uma semana, demonstrando que realmente todo mundo, estamos todos juntos, e que todo o assunto da Nega Tzarat de Miriam foi só para revogar as palavras que ela falou, para publicar que tudo que ela falou estava errado, para o povo continuar confiando em Moshe. Moshe, ele é o tzadikador, ele continua sendo o tzadikador. A profecia de Moshe, ele foi o maior de todos os profetas, a profecia dele é a maior de todas, por isso que Deus teve que consertar dessa maneira, pelo amor que ele tem por nós, por quanto que ele ama cada um de nós, quanto que ele ama, no caso Moshe, Aaron, Miriam. Então a gente teve que fazer esse consertinho. Então esse era o assunto de Miriam, e muito obrigado para todos, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Eu agradeço principalmente a nossa voluntária do YouTube, nova responsável pelo nosso YouTube, Tabata Roberta, da Itália, ela e o marido Rogério. Agradeço a vocês do fundo do coração por terem assumido o nosso canal do YouTube. Que a Kadosh Baruch Hu dê a vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. E muito obrigado para todos vocês que estão assistindo o nosso canal. Que a Kadosh Baruch Hu não fica devendo. Você estuda a Torá mesmo em horários não convencionais. Você vê a nossa aula na hora que você está lavando louça, na hora que você está indo para o trabalho, voltando do trabalho, na hora que você está varrendo a casa, lavando roupa, em qualquer horário, você coloca o telefone no bolso, coloca a nossa aula, não precisa me ver, é só ouvir. E no mérito do estudo da Torá, que a Kadosh Baruch Hu dê a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom.